Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Com este hermoso versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, em nome de Jesus, damos início à nossa escola sabatina. E nós, nesta manhã, vamos a considerar nosso texto base de Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 14. Um texto muito interessante que está falando nossa lição e nós vamos a considerar agora. Mas este Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com base nesse texto bíblico, convido a todos vocês para que façamos uma oração e convidemos a presença de Deus em nosso estudo. Querido Deus que estás nos céus, estamos aqui nesta manhã muito contentes porque nos has reunido a través deste meio para estudar tua lição da escola sabatina, desejando que teu Santo Espírito possa dirigir nossas mentes e que possamos abrir nosso coração para entender tua vontade através deste estudo. Abençoa cada família que se conecta, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que clamo a Cristo em alta voz, Ele me ouve lá dos altos céus. A minha alma abatida, frágil e sem vigor, faz de Cristo seu refúgio e protetor. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Sua vinda gloriosa, mais que tudo anseio ver, seu semblante divinal vou contemplar. Essa ânsia da minha alma sei que vai se cumprir, pois confio na promessa que Ele há de vir. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Meu Jesus, te suplico, dá-me sempre tua luz, para conscientemente te obedecer.
Cada dia te espero pra contigo desfrutar do novo mundo onde quero habitar. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim, querido, e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim, querido, e por Ele espero. Momento de louvor maravilhoso. Quanto amo a Cristo. Quanto você ama a Cristo Jesus? Se você ama a Cristo de todo o coração, eu convido a você para que compartilhe este programa com outras pessoas. Suscríbase no canal para que dessa maneira nós possamos alcançar a mais pessoas. Assim como hoje estamos chegando a seu lar, que muitas pessoas possam ser abençoadas com este maravilhoso programa, especialmente com nossa escola sabatina. Então, que Deus possa abençoar a vocês. Também convidamos a todos vocês para que comentem como se sente hoje, neste dia especial do Senhor. Também para que coloque seu pedido de oração. Nós estaríamos também orando por seus pedidos de oração, por sua família e por todos aqueles projetos que você deseja que, com a ajuda de Deus, possam alcançar-se, né? Então, dessa maneira, desejamos as boas-vindas a todos vocês, aqueles que se estão conectando recentemente e que, por supuesto, este programa estará sendo, ficará gravado e muitas pessoas estarão visitando nosso canal e também desejamos para todos aqueles que estarão por ver este programa, que Deus possa abençoar a vocês. Muito bem, agora nós vamos a dar início a nosso estudo, nossa lição da Escola Sabatina. Dessa maneira, vamos a considerar o tema desta lição muito interessante. Se você tem sua lição em casa, vamos abrir nossa lição, vamos estudar juntos. Se você não entendeu alguma coisa, escreva, deixa ali nos comentários, para que dessa maneira nós possamos conhecer essa inquietude que você tem e de alguma maneira possamos responder, tá bom? Então, convidamos para que todos abram sua lição. Se você tem física ou se tem no telefone, então abramos a lição para que dessa maneira possamos participar dessas bênçãos que Deus tem para nós através desse estudo. Então, o tema de nossa lição é a superioridade do sacrifício de Cristo. Por supuesto, hoje temos um convidado especial e está conosco nosso querido irmão Deni. Deni nos está acompanhando, um jovem valeroso, né? Bom dia, Deni, feliz sábado. Bom dia, amigo Sênio, feliz sábado a todos os que estão nos acompanhando. Hoje nós temos uma lição especial, né, irmão Sênio? Muito linda. Isso aí, então, a superioridade do sacrifício de Cristo. Interessante esse título, né? Como poderíamos, que lição poderíamos extrair dessa primeira letras que encontramos ali? Então, amigo Sênio, aqui nós temos uma temática que fala sobre algo que é superior, né? Então, nós temos uma comparação aqui. Se é superior, é comparado a algo, né? Então, nós vamos ver durante a lição que há uma comparação aqui entre o sacrifício oferecido por Jesus e o sacrifício que era feito lá no antigo Israel. Muito bem. Então, aí apresentava o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 14. Como poderíamos compartilhar esta mensagem com outras pessoas, segundo o que fala o versículo, né? Amigo Sênio e amigos internautas,
esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 12 a 14, eu vejo como uma declaração de vitória, né? Porque esse texto ele diz que Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele já está assentado à destra do trono de Deus. E ele já está aguardando. O texto ele diz que está esperando até que os seus inimigos, aqueles que não aceitaram, juntamente com todos os anjos maus e o próprio Satanás, então Cristo está esperando esses inimigos serem postos como escabelo dos seus pés. Um escabelo seria mais ou menos como um banquinho que se colocava para se colocar os pés, né? Os cabelos é um banquinho que se coloca os pés em cima. Então aqui o texto diz que os seus inimigos seriam postos, metaforicamente, claro, né, como um escabelo ou como um banquinho em que se pisa em cima. De posariam seus pés. Porque como uma só oblação, uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui é uma declaração de vitória. Cristo é vencedor e também é vencedor todo aquele que se coloca nos caminhos do Senhor. Muito bem. Que interessante essa explicação de nosso texto bíblico de Hebreus capítulo 10, versículo 12, né? A importância de nós tentar entender que é o que Deus deseja dar-nos a conhecer através desses textos, né? Agora aqui apresenta um texto de introdução. Paulo e seus cooperadores proclamaram a doutrina da justiça pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Eles apresentaram Cristo como aquele que, vendo a condição desamparada da humanidade caída, veio para redimir homens e mulheres por viver uma vida de obediência à lei de Deus e pagando o preço da desobediência. Considerando o sacrifício na cruz, muitos que nunca haviam conhecido o verdadeiro Deus começaram a compreender a grandeza do amor do Pai. Muito bem, esse texto ele apresenta agora Paulo como grande discípulo, né, de Jesus, como grande apóstolo de Jesus, agora apresentando Cristo, né, para aquela comunidade que estava se formando, uma comunidade que estava aceitando agora Jesus Cristo como Messias. E Paulo foi um dos grandes semeadores da verdade, né? Não podemos colocá-lo ali como um dos maiores missionários, aquele que apresentou a Cristo como vencedor, como Cristo como oferta, Cristo como aquele que pode ser o caminho, a verdade e a vida. Interessante esta parte, Dani, porque para nós, digamos assim, explicar, apresentar a Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a superioridade de Cristo, precisamos da experiência de Paulo e aqueles cooperadores que proclamaram a justiça pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Eles alcançaram uma experiência profunda, eles entenderam este assunto da superioridade, né? Até porque, irmão Sênio, a própria experiência de Paulo é uma demonstração da superioridade de Cristo, né? Porque Paulo era, apesar da sua em sua vida ele ser muito sincero, né? Da sua sinceridade, mas ele era um grande inimigo da verdade, né? Então, uma vez que ele teve uma experiência com Cristo, Cristo mostra-se superior a tudo aquilo que ele conhecia, né? E Paulo, então, proclama a doutrina com toda a força. E por isso que ele é conhecido como um dos maiores missionários de toda a história. Muito bem. Agora nós vamos a continuar com o nosso desenvolvimento de nossa lição. E vamos entrar ao tópico do dia domingo. A ineficácia do sacrifício de animais. Por que os sacrifícios que se ofereciam no santuário terrestre eram incapazes de perdoar pecados? Amigo Sênio e amigos internautas, vamos imaginar aqui uma certa situação. Amigo Sênio, você é, nessa situação, um grande negociador de joias. Vamos imaginar, você é um grande negociador de joias e você sempre tinha um desejo de uma joia específica. Essa joia específica, ela era uma esmeralda verde, com todas as características, a beleza de uma esmeralda.
E de repente eu ofereço a você e digo, olha, em certo dia eu vou apresentar essa joia, você vai me pagar um preço, e você de fato me paga um preço muito caro, é um preço multimilionário por essa joia que você tanto desejava. Quando chega no dia específico, eu te dou uma desculpa e apresento uma réplica dessa joia. E aí eu te digo, olha, amigo Senhor, de fato eu não tenho a esmeralda, mas eu tenho algo eu tenho uma réplica, ela é muito igual, não tem quem olhe e não diga que não é igual. Ela é verde como a esmeralda, ela tem todas as características, ela brilha como a esmeralda. Então você vai conseguir negociar essa joia aqui pelo mesmo preço que você imaginava. Será que você aceitaria como negociador de joias? Bom, eu acho que, conhecendo um pouco, não aceitaria. Né? Impossível. Você pagou o preço, né? Você pagou o preço, seria impossível que você aceitasse uma réplica. Agora imagine que foi apresentado o povo de Deus, desde quando pecou, ali a partir de Adão, Deus apresentou um plano, né? E esse plano seria uma sombra do sacrifício, da concretização do plano da redenção com Jesus Cristo morto na cruz. E aqui a nota ela diz o seguinte, que o sangue de animais não poderia satisfazer as exigências de Deus como um sacrifício expiatório pela transgressão. Ponto. Agora, por quê? Aí ele argumenta, como a vida de um animal valia menos que a de um errante ofensor, por mais pecadores que nós somos, amigo internauta, por mais pecador que você seja, que eu seja, a vida de um animal é muito inferior. Né? Nós temos um valor inestimável para Deus. Nós temos um valor inestimável para Jesus. Então, o sacrifício de animais, ele não poderia servir para perdoar pecados, porque ele é inferior. Por mais que seja muito semelhante, né? O sangue também é derramado. O animal ele tem muitas características que são parecidas com a do ser humano, e aí vale então aqui a nossa comparação da réplica com a joia, mas o animal ele vale menos do que o errante ofensor. Então, o plano da redenção previa que, de fato, esses animais fossem mortos para que o pecador ele pudesse entender a natureza do seu pecado. Mas o que, de fato, concretizaria ali o perdão dos pecados seria o vislumbre do sacrifício de Jesus. Maravilha. Interessante como se apresenta esse sacrifício, como já mencionou nosso querido irmão Dani, realmente era um sistema de sacrifício que apontava ao futuro, né? Ao que aconteceria através do sacrifício de Cristo Jesus. Aqui me faz menção uma ideia muito importante. O plano de culto sacrificial pronunciava a morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria utilidade alguma nessas ofertas depois que o grande evento para o qual elas haviam apontado ao longo dos séculos fosse consumado. Então aí nós vemos como a ineficácia do sacrifício de animais se apresentava naqueles momentos. Irmãos, amigos Senhor, só para confirmar o argumento que estávamos apresentando, que já foi apresentado aqui em Exaltaio, página 24, ele termina dizendo que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Né? Foi feita perfeita e justa. E depois de sua transgressão, não poderia haver sacrifício aceitável a Deus por ela, a menos que a oferta valesse mais que a vida humana em seu estado de perfeição e inocência. Então, a oferta, para que pudesse então ter o poder de perdoar pecados, para que a ofensa, porque na verdade um pecado, ele é uma ofensa contra Deus, né? Então é apresentado aqui, quando nós pecamos contra Deus, nós temos aqui uma grande ofensa contra Ele, né? Então somente alguém que tivesse uma vida justa e que valesse mais que a vida humana, poderia então ter o poder
de ser oferecido como sacrifício a ponto de perdoar pecados. Muito bem. Agora nós vamos entrar um pouco mais e vamos falar sobre o sacerdote. Segunda-feira agora vem falando sobre o sumo sacerdote totalmente qualificado. Uma das características destas pessoas que participavam dos sacrifícios, especificamente o sacerdote, tinham que ser pessoas qualificadas, né? Que poderíamos entender através deste tópico de segunda-feira? Muito bem, amigo Sênio. Aqui nós adentramos ao serviço sacrificial, apresentado aqui a figura do sacerdote. E ali no antigo Israel, esse sacerdote tinha que ser alguém específico, de uma linhagem específica, no caso da linhagem da tribo de Levi, né, que poderia então ministrar como sacerdote. Aqui então é apresentado alguém que pode ser colocado como aquele sacerdote, porque ele tem as qualificações. Quais seriam as qualificações? Foi aquele que ofereceu a oferta, a oblação aceitável, né? Uma só oblação aperfeiçoou, como diz lá em Hebreus 10 e 13, para sempre os que são santificados. Perdão, versículo 14. Então ele apresentou uma oblação aceitável, ou seja, uma oferta aceitável. Então tira-se o primeiro, estabelece-se o segundo concerto, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus. Então nós temos aqui Jesus apresentado como a oferta. Jesus ele é a oferta, isso. Mas agora também Jesus é o sacerdote, né? Jesus ele é apresentado aqui como sacerdote. Perfeito. Por que sendo... Essa é uma pergunta muito impactante de nosso tópico de segunda-feira. Por que, sendo totalmente inocente, Cristo morreu na cruz? É uma pergunta que às vezes a gente nos questionamos. Como Jesus, porque será se ele merecia? Se ele merecia morrer como ele morreu, além da morte, porque nós vislumbramos muito a morte, e deveríamos mesmo, o irmão White inclusive disse que nós deveríamos contemplar pelo menos 1 hora por dia o sacrifício feito por Jesus, mas o sacrifício feito por Jesus, ele não se resume à cruz. A própria vinda de Jesus em carne, a encarnação já foi um grande sacrifício. Aquele que é Deus, o supremo Criador, se colocou como criatura. Mas, além disso, ele sofreu uma degradação humana de 4.000 anos de pecados. Ele sofreu humilhação durante seu ministério. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Ele sofreu todo tipo de escárnio, todo tipo de humilhação possível. Será que ele merecia isso? Então, por que, sendo totalmente inocente, Cristo morreu na cruz? Ele morreu por mim. Ele morreu por você, amigo Sênio. E ele morreu por todos vocês que estão nos acompanhando. Ele morreu porque ele, assim como estávamos comentando na primeira pergunta, no primeiro tópico, ele reconhece o valor que nós temos, o valor inestimável que nós temos. Então, ele não merecia, ele era inocente, mas ele morreu para nos dar lugar na vida eterna. E nessa pergunta, a C, de segunda-feira, é muito importante entender que o versículo que apresenta ali, aquele que não conheceu o pecado, estamos falando de uma pessoa que não cometeu pecado, de Cristo Jesus, mas de alguma maneira, será que ele conhecia, Denis? Será que ele conhecia as tentações, como o inimigo intentaria que ele se desviara do propósito divino? É interessante, quando ele diz que Cristo não conheceu o pecado, ele fala sobre a experiência. Cristo não experimentou o pecado, mas Cristo conhece a natureza do pecado. E ele sofreu todas as tentações que o ser humano poderia sofrer, e ele saiu vencedor. E ele sofreu as tentações que o ser humano não pode sofrer. Então, por isso que ele foi mais que vencedor. E ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nele, em Cristo,
nós somos também mais que vencedores. Às vezes nós nos questionamos, será se eu consigo vencer essas minhas tribulações? Será se eu consigo vencer esse pecado que eu tenho acariciado há tanto tempo, que eu tenho lutado, mas eu tenho caído sempre? Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém. Né? Isso é possível através da experiência. A experiência com Jesus é importantíssima, porque pela experiência, pelo andar com Ele, passo a passo, de mãos dadas com Jesus, essas tentações vão se tornando cada vez menos atrativas. Cada vez nós nos sentimos menos tentados, porque nós vislumbramos e nós nos sentimos seguros em Jesus. Amém. Muito bem, agora nós vamos a entrar terça-feira, né? Livre acesso ao trono da graça. Como poderíamos ter esse acesso? Como poderíamos aproximar ao trono da graça? Aqui, mais uma vez, nós estamos indo cada vez mais adentrando, né, aqui no serviço sacrificial. Jesus agora é apresentado como nosso sumo sacerdote. E tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, nós podemos nos adentrar ao trono da graça. E aí é importante nós nos questionarmos: o que seria graça? O que seria esse trono da graça? O que seria graça? De graça é aquilo que nós não precisamos pagar. Né? Então, aquilo que nós não podemos pagar é de graça. Então, através do sacrifício de Jesus, nós recebemos a salvação de graça. A graça nos é apresentada. Nós temos acesso ao trono da graça porque Jesus se ofereceu por nós. Né? E Ele, agora, Ele apresenta a sua vida como sacrifício, sendo o nosso sumo sacerdote. Ele assume aqui as duas funções de sumo sacerdote, apresentando Ele mesmo como oferta. E dando a nós a oportunidade de recebermos a salvação, recebermos o perdão, porque além do perdão, nós temos que ter os nossos pecados apagados. Por Jesus, nós temos o perdão e o apagamento dos nossos pecados. Né? E então, Ele, como oferta, apresenta-se como nosso sumo sacerdote, Ele como oferta. E recebemos, então, livre acesso ao trono da graça. Né? Recebemos o livre acesso à oportunidade de salvação, simplesmente aceitando o seu sacrifício. Qual seria o resultado de nossa ligação com Cristo? Muito bem. É interessante porque um pai e um filho, eles, por mais forte que seja a ligação sanguínea, eles precisam ter uma experiência pessoal. O filho, imaginemos um bebê, ainda muito novinho, ele precisa aprender a andar. E quando o pai não está por perto, ele vai se tateando, ele vai se segurando em outras coisas. Só que quando o pai chega, o pai pega pela mão, né, coloca-o de pé e lhe ensina os primeiros passos. E aos poucos essa criança ela vai adquirindo segurança, a segurança de poder andar. E aí sim ele consegue andar com os próprios pés. O resultado da nossa ligação com Cristo é a segurança da salvação em Cristo Jesus. E assim nós também podemos estimular os nossos irmãos. Uma vez que nos sentimos seguros, uma vez que as tribulações estão cada vez mais fracas pela experiência com Cristo, uma vez que tudo aquilo que antes nos ligava ao mundo, que era atrativo no mundo, já não são mais tão atrativas assim, né? A nossa inclinação para o mal já está menor, né? A ponto de não termos mais, né? Então nós podemos estimular os nossos irmãos na prática das boas obras, mantendo firme o propósito de nos reunirmos com os santos na congregação dos santos, ou seja, irmos sempre nos cultos. Isso é experiência. Isso é experiência com Jesus. Então, nós podemos ter segurança e, como uma comunidade de irmãos, podemos também ajudar outros irmãos nessa caminhada árdua, né? Mas que vai nos trazer grandes recompensas, que é a caminhada rumo ao céu. Amém. Muito bem. Então, agora nós vamos a entrar em quarta-feira, mantendo a vontade de Deus acima de tudo em nossa mente.
como se consegue manter a vontade de Deus em nossa mente? Irmão Sênio, aqui a pergunta A, eu vejo essa pergunta como um sinal de exclamação. Sabe aquele sinal de exclamação amarelinho, né? Sim. Que se apresenta quando a gente usa o computador e aí alguma coisa não está muito certo? Então apresenta-se aquele triângulozinho amarelinho com uma exclamação. Então, até aqui nós vimos um plano perfeito, né? Que foi feito para redimir o homem. Jesus Cristo se apresentou como a nossa oferta, a nossa oblação, e ele se apresenta também como sumo sacerdote e oferece a salvação de graça. Simplesmente nós precisamos aceitar e ter uma experiência íntima com ele. Só que, se diante de tudo isso, essa oferta de graça, né, a salvação sendo oferecida de graça, Jesus apresentando o seu próprio sangue, a sua vida sem pecado diante do Pai, se não atentarmos, se recusarmos, se constantemente deixarmos de ouvir a sua voz, já não há mais nada a ser feito. Porque, amigo Sênio, naquela ilustração que estávamos fazendo do pai e do filho, o pai, ele segura as mãos do filho para ensiná-lo a andar, mas para que o filho consiga de fato andar, faz necessário que ele dê os seus próprios passos. Faz necessário que ele se impulsione para ficar de pé e dê os passos, os primeiros passos. O Senhor nos oferece a salvação, e essa salvação é de graça. Mas aqui nós temos uma ação que é humana. Nós precisamos aceitar. Jesus não pode fazer mais nada por nós se nós não fizermos a nossa parte. E a nossa parte é muito simples. É simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus e termos uma experiência com Ele. Então, se nós não aceitarmos, se recusarmos constantemente, se ficarmos, mas amanhã de repente eu consigo, né? Então, hoje eu ainda não consigo, mas amanhã vai dar certo. E ficarmos adiando a nossa salvação, adiando o nosso compromisso com Jesus, adiando a nossa experiência com Jesus, dia a dia nós nos distanciamos ainda mais dele. E a recompensa desses que se distanciarem de Jesus será árdua. Será um grande sofrimento, porque de fato recusaram o maior sacrifício já feito na história da humanidade e simplesmente apresentado de graça. Amém. Muito bem. Agora, Deni, em sua exposição, eu considero uma parte, quando você falou que nós temos que fazer uma parte para que o plano da salvação consiga ser efeito, concretizado em nossa vida. E considerando esta situação, a pergunta B, inclusive, fala sobre isso. Por que nós, nossa trajetória de nossa vida, no momento de estar aqui na Terra, por que precisaríamos de recordar, de lembrar aqueles livramentos que Deus fez por nós? Amigos Senhor, são muitos, hein? São muitos livramentos. Nós podemos aqui nos recordar dos livramentos que foram concedidos por Deus. Por exemplo, antes da vinda de Jesus, vamos relembrar, por exemplo, dos livramentos ali da fornalha, né? Quando Deus já operou um grande milagre. Vamos lembrarmos, por exemplo, quando surge o cristianismo, os livramentos que Deus concedeu para os seus filhos, para que o cristianismo pudesse então chegar a um outro lar, para que a mensagem de Jesus pudesse chegar então em outras regiões. Vamos relembrar, por exemplo, do período dos valdenses, dos livramentos que foram concedidos a eles no início do Adventismo, né? O quanto que Deus livrou os fiéis. Então, todas as experiências nos trazem ânimo. Nós sabemos que vamos padecer também tribulações. A nossa vida não será um mar de rosas, já não é. E ainda teremos tribulações ainda maiores. Mas quando vemos que, se estivermos conectados com Jesus, se estivermos com eles firmemente, Ele nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores, né? Por meio daquele que nos amou. Então, o exemplo dos pioneiros adventistas,
o exemplo que eles nos deixaram nos servirá de ânimo para que nós tenhamos uma carreira cristã firmemente, sem vacilar, sem retroceder, sem voltar atrás e sempre vislumbrando a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos, inclusive, aqueles exemplos da Bíblia. Por exemplo, Moisés. Aqui nos apresentava a lição, o tópico de terça-feira, que Deus ordenou a Moisés para que ele criara cantos, para lembrar todos aqueles momentos, os livramentos que eles lograram passar. E isto é muito importante porque, como já se mencionou ao princípio, é uma maneira de como nós podemos alcançar a fortalecer nossa fé. E às vezes, queridos oyentes, às vezes nós esquecemos desses momentos que Deus nos livrou, daqueles momentos que estamos em perigo e Deus livrou nossa vida. Quizás andávamos pela rua, pela estrada, dirigindo o carro, pilotando a moto, enfim. E chegou aquele momento quando você quizá pensou que aconteceria algo terrível em sua vida, mas Deus livrou a você nesse momento, né? Então, você lembra algum livramento, Dani, que Deus utilizou seu poder para livrar a você? Eu me lembro de algumas experiências em que eu já estive no berço da morte. E que Deus me livrou e eu tenho certeza que foi a operação dele. Uma experiência em que eu estava numa cachoeira que eu já estava prestes a cair e um amigo, sem olhar para trás, ele percebeu e ele conseguiu me puxar. Eu tenho certeza que ali foi a operação de Deus, né? Então eu tive algumas experiências assim físicas, mas também experiências espirituais, de fraqueza espiritual, e que por experiência, por busca, por contato, pela oração, eu tive um novo ânimo, né, para ter uma nova vida com Jesus. Amém. Então, meus queridos amigos, oyentes, você que nos está acompanhando neste desenvolvimento da lição, se você alcançou a experimentar um momento onde você viu, percebeu a mão de Deus livrando a você de algum perigo, compartilhe conosco essa experiência maravilhosa ali, deixem uma mensagem ali, nós estaríamos muito gratos de ver, de escutar como Deus ha livrado nossas vidas naqueles momentos de perigo, né? Muito bem, caminhos seguros, quinta-feira, caminhos seguros. Como podemos estar seguros no caminho para a vida eterna? Amigo Sênio, nós precisamos ter a consciência que nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos perigosos. É nos apresentado aqui, nós quando estudamos o Espírito de Profecia, a Bíblia nos apresenta um cenário de guerra espiritual. Ainda mais nos dias de hoje, em que o grande objetivo de Satanás é atingir a nossa mente. Nós percebemos através das redes sociais que o tempo de tela que nós temos, o tempo que nós estamos conectados com a internet, que o grande objetivo agora, a inteligência artificial, ela nos mostra que o objetivo de Satanás é ter o controle da nossa mente. Então nós temos um cenário de guerra espiritual. Por um lado, nós temos Jesus querendo fazer uma limpeza total na nossa mente, para que nós tenhamos uma pureza na experiência com Ele. Por outro lado, o inimigo ele não precisa que nós cedamos a Ele toda a nossa mente. Ele diz, não, você pode inclusive ir para a igreja, nos cultos de sábado, nos cultos de domingo, nos cultos de quarta-feira, sem problema algum. Desde que durante a semana você seja meu. Desde que durante a semana você ceda a sua mente para mim. Então ele precisa só de um espaço. E com esse espaço ele te retém neste mundo. Então, aqui a nota ela diz que não é aquele que veste a armadura que pode se vangloriar da vitória na guerra, mas aquele que, de fato, enfrenta a batalha.
Nós temos, amigo Sênio e amigos internautas, nós temos uma batalha com Cristo a vencer. Ele nos oferece a armadura, né? A Bíblia ela apresenta a armadura de Deus, mas não é simplesmente nos revestindo dessa armadura que obteremos a vitória. Nós precisamos enfrentar a batalha. Você precisa enfrentar as suas batalhas. Sozinho você não vai conseguir, mas com Cristo Jesus, mais uma vez, somos mais que vencedores. Agora, Dani, eu estava pensando aqui em um assunto que nós podemos perceber na palavra de Deus, na história bíblica. Encontramos que o povo de Deus, ele sempre foi identificado com Moisés, aquele momento com Esther. Se falou que naquele momento se lograva identificar o povo de Deus. Havia uma diferenciação entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que desobedeciam a Deus. Considerando essa ordem de ideias, como hoje nós poderíamos identificar o verdadeiro povo de Deus e quais seriam suas características? Até mesmo no antigo Israel, amigo Sênio, o Senhor ele gostaria e ele queria, ele apresentou um plano para que o povo ele pudesse ser identificado de longe, né? Ali nós temos o caso, por exemplo, do cordão azul, né? Que identificava o povo de Deus. Hoje, então, nessa guerra espiritual, na batalha espiritual, é apresentado um povo que será vencedor. E esse povo que será vencedor, aquele que estará de pé por ocasião da volta de Jesus, que representa, então, as virgens prudentes, que estavam com suas lamparinas com óleo, é aquele que tem o testemunho de Jesus, também guardam os seus mandamentos. As características daqueles que serão vencedores, que estarão em pé por ocasião da volta de Jesus, são aqueles, tanto em Apocalipse 12:17, como em Apocalipse 14:12, apresenta aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, que se mantiveram firmes nesse propósito, e também aqueles que retiveram com eles o testemunho de Jesus Cristo, a fé em Jesus. O que significaria aqui, brevemente, guardar os mandamentos de Jesus? Simplesmente é estar em harmonia com seu caráter, né? A Bíblia ela apresenta ali 10 mandamentos no Êxodo e também em Deuteronômio, que representa o caráter de Jesus, o caráter da vontade de Deus. Mas esses 10 mandamentos eles se expandem em uma natureza, então, do caráter de Jesus, né? Então, esses mandamentos, eles são representados também na pureza daqueles que estarão firmes sobre a ocasião da sua volta. Por quê? Porque estiveram firmes no propósito, estiveram conexão, e agora estão espelhando o caráter de Jesus, né? O caráter de Jesus será apresentado, então, em suas vidas. Aqueles que estiveram andando segundo os passos que Jesus andou, né? Pelos mesmos passos. Então, aqui, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, está representada através desses mandamentos, através do seu caráter. Muito bem. Dessa maneira, queridos internautas, queridos amigos que nos acompanham neste programa, em nossa lição da Escola Sabatina, finalizamos nosso estudo da lição, a superioridade do sacrifício de Cristo. Agora nós vamos, para encerrar esta parte, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós estamos felizes porque o Senhor apresenta então a sua vida como oblação, como oferta, e nós reconhecemos que se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguimos então vencer as nossas batalhas espirituais, mas reconhecemos que se o Senhor estiver conosco, nós somos mais que vencedores, e é com essa esperança, a esperança da vida eterna por meio de Jesus, que nós pedimos que o Senhor esteja sempre segurando nas nossas mãos. Nós queremos te pedir em favor de todos aqueles que estão assistindo conosco, que eles possam
então entender que o Senhor está disponível, que o Senhor oferece a mim e a eles e a todos nós de graça a salvação por meio de Jesus. Além de oferta, o Senhor também é o nosso sumo sacerdote. E nós reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Conceda-nos a tua graça. Em Cristo Jesus nós oramos. Especial momento de louvor, que Deus possa ser honrado e glorificado através deste louvor. E nós agradecemos a Deus, primeiramente, por este desenvolvimento de nossa lição, nosso estudo. Agradecemos a todos vocês por acompanhar nesse estudo,
que com a ajuda de Deus nós possamos alcançar, praticar em nossa vida esta importante lição, né? E também, de maneira muito especial, agradecemos a Deni por estar conosco nesta oportunidade e compartilhar conosco esse conhecimento que Deus cada dia nos dá, né? Algumas Eu que palavras? agradeço pela oportunidade e nós oramos para que essa lição tenha trazido esperança, né, para aqueles que estão aí na caminhada cristã. Amém. Muito bem. Agora nós vamos a considerar na palavra de Deus um hermoso texto que encontramos no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A palavra do Senhor fala da seguinte maneira: o generoso sempre prosperará, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Com essas maravilhosas palavras, agora nós convidamos a todos vocês para doar para o Senhor o que esteja em seu coração. Lembrando que uma das coisas, ou como nós podemos reconhecer a Deus em nossa vida, em todo quanto temos, é através das ofertas. Então, é o momento das ofertas. Na tela estará aparecendo ali a informação que se precisa para que você, dessa maneira, possa doar segundo o que esteja em seu coração. Lembrando que quando você doa alegremente, Deus prospera a sua vida, Deus prospera seus bens. E dessa maneira também você tem muita saúde, tanto física como espiritualmente. Então, se você, por exemplo, deseja doar para o avance do estúdio de gravações, este que nós estamos tendo agora, por exemplo, você poderia também doar para que nossos equipamentos possam continuar atualizando-se, né? Lembrando que a tecnologia é assim, ela constantemente se atualiza. Então, às vezes precisamos de alguma câmera para oferecer para vocês um programa melhor. Então, um microfone, por exemplo, às vezes precisamos também manter aqui este estúdio, não é fácil, né? Então, é por isso que, se você deseja doar para essa causa, que finalmente o objetivo é para a causa de Deus, então nós estaremos recebendo sua ajuda, tá bom? Porque sua ajuda é muito importante. Humilde adoração eu trago ao teu altar, me prostro para buscar a ti, Senhor, pois não há nenhum outro que possa restaurar meu ser. Vem e faz-me ter. Sacrifício vivo é o teu querer, revela-me tua glória, limpa minha vida, Pai, usa-me, Senhor.
Agradecemos a todos por estar doando para a causa do Senhor. Lembrando que quando doamos de todo o coração, é a melhor oferta que nós podemos entregar para o Senhor, apresentar para o Senhor. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês. E agora nós vamos a considerar outro texto bíblico que nós encontramos no livro de 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde. E com essas palavras, agora nós vamos entrar na seguinte parte dos minutos de saúde com nosso querido irmão Heleno Vitorazzi. Olá, bom dia, irmãos. Nesta série do Minuto Saúde, nós estamos apresentando dicas importantes sobre os benefícios de cada alimento que você pode praticar na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do ovo de galinha caipira. Você sabia que o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo? Bem, se você sabia que o ovo é o segundo, certamente você sabe qual que é o primeiro. Qual que é o alimento mais completo que existe? Isso mesmo, é o leite da mãe, é o peito. E o segundo é o ovo. Interessante, né? Mas às vezes, irmãos, nós não sabemos usar o ovo de maneira correta. Alguém pode questionar, mas ovo é coisa boa? Sim, está escrito na Bíblia. Olha o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 11, os versículos 11 a 13. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir um ovo, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um pão, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, o ovo foi apresentado por Jesus como sendo uma boa dádiva, uma boa coisa. Mas tem que ser ovo de galinha caipira, viu, irmãos? O ovo de granja não. É um alimento funcional, rico em proteínas, dá sensação de saciedade prolongada. E isso interessa aos que estão na dieta de emagrecimento, né? Porque vai passar mais tempo sem aquela fissura, aquela vontade de comer. Por isso, ajuda a emagrecer. Rico em triptofano, que é a matéria-prima para a produção da serotonina. A serotonina é aquele hormônio da alegria, da satisfação, da tranquilidade, da paz, mas o seu precursor é o triptofano, que o ovo é rico em triptofano. É rico também em colina, que é um componente relacionado ao complexo B, importante para a memória na idade adulta, especialmente naquela fase que as pessoas começam a esquecer nome de coisas, de pessoas. Ele aumenta a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor que ativa a memória e a aprendizagem e melhora o humor e a concentração. Então, o ovo tem essa vitamina da memória. As gestantes devem usá-lo, porque ele ajuda na formação do tubo neural, do crânio e coluna do bebê, do feto. Ele é rico em zeaxantina e luteína, são carotenoides importantes para a visão. E também por ser rico em vitamina A, né? De preferência, o ovo deve ser cozido e não frito, viu? Fritura não é boa, pesa muito no fígado. Há divergência de opiniões sobre a quantidade diária que você deve usar de ovo. Há os que dizem, eu como 5 ovos por dia. Outros acham que um ovo por dia é suficiente. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas, no meu parecer, 1 ou 2 ovos por dia é o suficiente. Vamos colocar aí 6 por semana, 5 por semana. Qual é a vantagem do caipira, do ovo caipira? Primeiro, ele está isento daquelas vacinas do hormônio que é dado para as aves de granja. Um frango de granja, ele está adulto já com 33, 35 dias.
está pronto para abate, né? As galinhas de granja recebem muitos hormônios por bastante ovos, né? E esses hormônios têm influência maléfica, especialmente sobre as crianças, as meninas, na fase ali do começo da transição da infância para a adolescência. Pode ter desenvolvimento precoce, né? Crescer os seios e outros órgãos femininos, né? Então essa é uma das vantagens, e mais muito mais. O ovo de galinha caipira é uma galinha feliz, uma galinha livre, ela toma seu banho de sol, ela cisca, ela canta, ela pula do ninho, ela tem a presença do namorado, do galo, né? Ah, sim, por falar em galo, o ovo caipira, ele tem a semente do galo. Então é um ovo forte. Prefira ovo de galinha caipira. E onde guardar os ovos? Na porta da geladeira? Não, não, não. O ovo não deve ser guardado na porta da geladeira. Porque você, ao abrir e fechar a geladeira, há um movimento ali. E a gema do ovo, ela não foi feita para ficar sendo sacudida. Então, o ideal é que se tenha uma caixinha organizadora, uma gavetinha lá, que fique lá dentro da geladeira e não na porta, onde fica abrindo e fechando, tá bom? E eu quero deixar aqui uma receita de ovo para você fazer em casa e saborear, de preferência na hora do almoço, tá? Aí vai a receita. Coloque numa travessa untada ovos cozidos, bipartidos de maneira longitudinal, de ponta a ponta, né? Se é que o ovo tem ponta. Molho de tomate com 2 conchas de caldo de feijão. Você vai misturar ali o molho de tomate, temperado com alho, cebola, cheiro verde, uma pitada de limão piper, sal a gosto. Despeje o molho sobre esses ovos que você partiu, eles devem estar de banda para cima, né? E salpique gergelim branco por cima. Leve ao forno por 10 minutos. Sirva com arroz integral e salada. E bom proveito aí dos benefícios do ovo. Muito obrigado e até a próxima dica de saúde. Agradecemos a nosso querido irmão Heleno Vitorazzi por ter estes minutos de saúde muito importante, interessante, lembrando que Deus deseja que nós possamos prosperar em muita saúde. Agora nós vamos a ter um momento especial, momento do sermão, e para isso, então, nossa querida irmã Raquel Lage estará conosco com o tema Levante-se. Há algum tempo eu fiquei bastante impressionada em descobrir uma história, algo assim. Eu não sabia do mundo animal. Meus filhos gostam muito de saber das coisas de animais. E por isso que eu descobri essa história. Eu descobri que a girafa, o bebê girafa, quando nasce, ele cai de uma altura de 2 metros. Sim, o parto da girafa é um parto em pé. Pela altura da girafa, eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Eu imaginaria que, assim como os demais animais, ela se deitava no momento do parto. Mas não. E vocês sabem por que a girafa tem o parto de pé? Existe algo importante por trás desse ato. Quando o bebê cai dessa altura, após o nascimento, quando nasce, né, ele cai no chão, ela imediatamente empurra aquele bebezinho. E ao empurrar, ele é mais uma vez sacudido. Será que machuca? Não sei. Fato é que ela precisa que ele se levante. Ela precisa muito que ele se levante, que ele acorde para a vida. Se ele ficar prostrado, se ela tiver um parto deitado e ele ficar no chão, ele com certeza será uma presa fácil para os predadores. Mas ao cair, ele já leva um susto e ela empurra esse bebezinho e aí ele começa a se levantar, firmar as pernas, cambaleando, e ela continua empurrando, empurrando, empurrando,
até ele conseguir endireitar as pernas e seguir. Porque é necessário que eles não fiquem num só lugar. Eles precisam estar de olho nos predadores. E se eles ficarem em um lugar por muito tempo, por muitas horas, eles podem perder a vida. E aquele bebezinho facilmente pode ser devorado. A lição que eu tiro dessa experiência, que é única, né, na natureza, é que nenhum trauma ou crise que a gente passa na nossa vida, por pior que seja, deve ser capaz de nos manter no chão. Nada. Permanecer prostrado diante das dificuldades, da crise por muito tempo, pode ser muito danoso espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Já pararam para pensar sobre isso? Por isso, hoje, a palavra para a nossa reflexão é levante-se. Nós daremos duas conotações a essa palavra durante a nossa reflexão. O fato de se levantar fisicamente e o fato de se levantar espiritualmente. Vamos então falar sobre isso. Na Bíblia, você pode encontrar várias histórias, várias passagens nas quais Deus se recusa a falar com quem está deitado. Já parou para pensar nisso? Sim, não estou falando somente em deitado fisicamente, mas deitado espiritualmente. Aquela pessoa que está desanimado, entregando os pontos, que diz que não tem força para orar, não tem força para estudar a palavra de Deus, não tem forças para falar da sua experiência ou da Bíblia para alguém, mesmo que seja de forma online. Aquelas pessoas que não têm mais condições de lutar espiritualmente. Mas Deus nos diz, eu sei a tua angústia, mas só que a minha palavra é, levante-se. O Senhor fala conosco e Ele quer nos colocar de pé. Ele não nos quer ver prostrados, de jeito nenhum. Ele quer falar conosco, Ele quer agir conosco. E em pé que devemos estar para receber a sua palavra e a sua bênção. Por acaso você já viu pessoas receberem honras, méritos, deitado? Ou sentado? Não, de jeito nenhum. As pessoas, quando recebem um mérito, uma honra, elas recebem esse prêmio de pé. Esse troféu, ela recebe de pé. Você nunca vai ver alguém receber um troféu deitado. E o Senhor é bem claro. Levante-se, porque é de pé que um campeão recebe a sua medalha. E eu tenho certeza que você quer ser vitorioso na sua vida espiritual, na sua vida material. Você quer ser vitorioso. Ninguém quer ser derrotado. E talvez você esteja se identificando com os que estão deitados. Mas agora é hora de despertarmos e levantarmos dessa mornidão espiritual. Diante dos revés da vida, dessa bagunça, desses problemas, angústias, tanta coisa, especialmente nessa época em que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar uma atitude. A atitude de se levantar. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas. Podemos dizer aquilo que está escrito lá em Salmos, no capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos até dizer, mas será que realmente nós acreditamos nisso? Será que realmente diante das dificuldades do vale, nós temos fé suficiente para dizer, Deus está comigo, Ele não me desamparou?
os sofrimentos, as angústias, as dificuldades, elas servem para despertar outras áreas de nossa vida, para mostrar um defeito de caráter que a gente precisa se recuperar, para mostrar que nós precisamos nos levantar, acordar, para mostrar que a mornidão não é o momento para estarmos, para mostrar que não podemos ficar em cima do muro. Há vários relatos bíblicos que falam sobre o ato de levantar, a importância de se levantar. E o primeiro deles nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Não vou deixar escrito aí, porque nós vamos contar essa história. Essa história conta de 2 discípulos de Jesus, Pedro e João. Eles resolveram ir ao templo. E subindo até o templo, eles encontraram um homem coxo. Ele não andava. Ele tinha problemas físicos desde que nasceu. E ao se dirigir ao templo para fazer a sua oração, por volta das 3 da tarde, eles encontraram com esse moço. Todos os dias, os seus amigos levavam ele até esse lugar para pedir esmolas, porque era um lugar onde passava muitas pessoas. Passava pessoas que tinham dinheiro, passava pessoas que não tinham, passava aqueles que podiam ajudar aqueles que não podiam. E Pedro e João, ao passar perto desse homem, ele pediu ajuda. Me dá um dinheiro para me ajudar. Ele não podia trabalhar, ele não podia comercializar, ele vivia de quê? Então ele pedia esmolas para sobreviver. Olha o que está escrito. Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. E agora eu quero que você acompanhe comigo o versículo 6, que vai aparecer aí. Diz assim: disse Pedro: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Depois que ele disse essas palavras, Pedro pegou a mão desse homem e o ajudou a se levantar. E ele começou a se levantar com as pernas trêmulas. E aos poucos foi se endireitando e ficou de pé. E começou a andar. E quando ele viu que estava andando, ele começou a pular de alegria. Que bênção! E depois ele começou a louvar a Deus que o tinha curado. Reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmolas na porta do templo e as pessoas ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. A primeira coisa que eu quero destacar nessa história é o fato das palavras de Pedro e João para aquele homem. Pedro disse: olhe para nós. Você já percebeu como ficam as pessoas quando pedem esmolas? Elas quase não olham. Por que elas quase não olham? Não fitam a pessoa a quem ela pede? Porque ela se sente envergonhada da condição que ela está. E eu tenho certeza que aquele coxo, ele não olhou para Pedro e João. Ele pediu e então Pedro disse: olhe para nós. Nesse momento ele tomou a decisão de olhar, de vencer a sua vergonha. E olhou para Pedro e para João. E então Pedro pegou na mão direita daquele homem e o ajudou a se levantar.
Segundo ponto que a gente precisa destacar. Para se levantar, precisamos tomar uma decisão e o segundo, ter força de vontade. Aquele homem poderia muito bem dizer assim, mas eu não consigo. Talvez muitas pessoas tenham pego na mão dele para tentar levantar e ele nunca tinha conseguido. E mais uma vez ele poderia dizer, eu não consigo, mas não. Ele teve força de vontade e segurou na mão de Pedro e se levantou. O terceiro ponto que quero destacar é aquela partezinha do texto que diz assim, então ele deu pulo, ficou de pé e começou a andar. Que alegria! Ele teve fé. Se ele não tivesse tido fé, ele não teria ficado de pé, não teria pulado, muito menos andado. Que fé! Terceiro ponto para levantarmos nessa mornidão espiritual. Ter fé, acreditar. E o quarto, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Ele começou a testemunhar, a adorar, a louvar. E as pessoas começaram a reconhecer ele. Ué, não é aquele coxo? Ele está tanto tempo ali, a gente sempre vê ele, nunca andou. O que aconteceu com ele? E através do seu testemunho de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, ele estava testemunhando o milagre que Deus tinha operado na sua vida. O testemunho faz parte da nossa vida. Se nós não testemunharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, do que adianta? Precisamos testemunhar. Deus opera um milagre em sua vida e assim como o irmão Gustavo fez aqui hoje, testemunhou o milagre que Deus operou. Então, tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, por mínimo que seja, precisamos contar. Porque muitas pessoas são incentivadas através do nosso testemunho. Muitas pessoas são convencidas através do testemunho. O testemunho é muito importante. Nós vamos ver um outro fato, uma outra história que aconteceu com um cidadão. Se encontra registrado lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 5. Vamos acompanhar. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem enfermo, ele já estava condicionado ao seu problema. 38 anos é uma vida inteira. Quantos anos você fez segunda-feira, filha? 17. 17. Ele fez 38 anos. Para homem, a gente pode falar quantos anos que fez, para mulher que não, né? A vida toda, de 38 anos, uma vida inteira, ele passou infância, adolescência, juventude e já na fase adulta. 38 anos ele estava totalmente condicionado ao seu problema. Esse tipo de postura, ele não convém a nós cristãos. Mas nós somos especialistas em fazer isso. O homem estava com um problema há 38 anos e Jesus lhe faz uma pergunta. Vamos acompanhar. João capítulo 1, versículo 6. Queres ser curado? Ora, Jesus estava perguntando, você quer sair dessa situação? Dessa acomodação em que você vive? Talvez você pense assim, que pergunta. Jesus não precisava fazer essa pergunta. Ele poderia perguntar outra coisa, né? Mas uma pessoa que está doente há 38 anos, não quer ser curado? Mas Jesus sabia o que ele estava perguntando. Essa pergunta foi muito pertinente, porque
Jesus sabe muito bem que existem muitas pessoas que não têm interesse de ser curadas. Ah, não, por favor, não me diga isso. Sim, há muitas pessoas que não querem ser curadas, porque a sua doença, às vezes, é uma forma de controlar o marido ou controlar a esposa, de receber um mimo, de atrair a atenção. Existem muitas pessoas que chamam a atenção. Para receber atenção, elas dizem que estão doentes e realmente ficam doentes e não querem sair desse estado, porque é confortável desse jeito. Lá em João, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ler agora. Então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Jesus estava dizendo, sai dessa situação. Não fique desse jeito. Pega a sua cama e anda. Jesus queria dizer que ele precisava agir por fé. Ele precisava acreditar. Quando você quer algo que nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Então, se você quer sair dessa mornidão espiritual, desse estágio de conforto, você precisa fazer algo que você nunca fez. Mas eu tenho fé, Raquel, que isso? Eu acredito, eu acompanho os cultos, eu estudo a minha lição. Existe algo de errado nisso? Às vezes nós fazemos apenas para agradar o nosso ego, para limpar a nossa consciência. Mas a gente não busca para nos alimentarmos, para vivermos, para crescermos espiritualmente. E então, o curador, o sarador, o autor dos milagres, Deus, ele estava ali. Era preciso que aquele homem primeiro quisesse. Ele tinha que querer. E aí vem a decisão. Então, se você quer ser curado, você precisa querer, você precisa tomar a decisão. E depois, era necessário que ele manifestasse a vontade de ser curado. Quando ouviu Jesus dar a ordem, então ele levantou e andou. Ele demonstrou força de vontade e fé. João, no capítulo 5, versículo 9, ainda diz, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Quando ele pôs-se a andar, ele começou a testemunhar. Às vezes o testemunho, ele não vem das palavras, mas do ato, do agir. E as pessoas conheciam ele, sabia que ele não andava, que ele estava doente. Mas o fato dele começar a andar chamou a atenção para as pessoas saberem o que tinha acontecido com ele, de onde tinha vindo a cura. E dessa forma ele estava testemunhando o autor dos milagres. Você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito em sua vida? Você tem se levantado? Por acaso você decidiu hoje fazer algo diferente na sua vida, agir de forma diferente para que alcançasse um outro objetivo? Por que levantar-se? Mas é tão confortável do jeito que eu estou? Vamos lembrar um pouco atrás das histórias as quais a gente está contando? Vamos falar sobre o povo de Israel. Ah, esse povo, que simboliza nós hoje. Quando eles estavam atravessando o deserto, vamos ver se a gente se identifica. Comece aí a fazer um raio-x da sua vida e ver se você se identifica.
Vamos ler no livro História da Redenção, na página 127. Vamos ver o que nos diz sobre esse povo. Os filhos de Israel mostraram possuir um mau coração de incredulidade. Não estavam dispostos a suportar as durezas do deserto. Quando deparavam com dificuldades no caminho, consideravam-nas como impossibilidades. Sua confiança em Deus falhava, e eles não viam ante si coisa alguma senão a morte. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Na verdade, eles não tinham sofrido a agonia da fome. Eles não sabiam o que era ter fome. Eles tinham alimento para o momento, para o presente. Mas estavam com muito medo do que poderia acontecer no futuro. E aí começaram a lembrar-se que no Egito eles tinham fartura. Tinham para comer hoje, para amanhã, para daqui a um mês. Não viam como as multidões de Israel subsistiriam em sua longa jornada através do deserto com o simples alimento que então possuíam. E na sua descrença, na sua falta de fé, eles viam seus filhos morrer de fome. Veja, a nossa mente, ela é especialista em nos sabotar. A gente pensa e realmente as coisas viram verdades na nossa vida. Ah, eu tenho medo. Não, eu tenho receio. As coisas que a gente imagina, está escrito, a irmã White diz, nunca irão acontecer. Os problemas que a gente diz que existem na nossa vida, nunca vão acontecer. A maioria deles, né? Nunca vão acontecer. Mas o Senhor, Ele permitiu que o suprimento de alimentos deles ficassem escassos. Olha só, vamos provar então esse povo. E as dificuldades começaram a rodear. Mas Deus permitiu isso para que o coração deles se voltassem para Deus. Para que eles desenvolvessem a sua fé. Estava pronto a ser-lhes um auxílio presente. Se em sua necessidade o invocasse, Ele, Deus, lhe manifestaria sinais do seu amor e contínuo cuidado. Era apenas uma provação. Eles tinham o suficiente, mas eles queriam mais. E aí sim, Deus começou a tirar um pouco para que eles crescem, que Deus proveria. A incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra o povo de Deus hoje. Muitos olham para o Israel do passado e falam como eles eram infiéis, assim como eu estou falando. E talvez você aí esteja pensando, por que eles não creram? Era só acreditar. Deus não disse que tiraria eles. Deus nos livrou da mão do faraó. Era apenas ter fé. Mas veja, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, providenciou água, atravessaram o mar, deu muitas evidências do seu amor, do seu cuidado. Eles se viam numa situação miserável. Eles não acreditavam que poderiam ser grandemente abençoados. Mesmo assim, Deus ama esse pecador, Deus ama esse povo, Deus ama tanto você, ama tanto a mim, que mesmo reclamando, mesmo dizendo que não acredita,
Ele ainda dispõe de um milagre diariamente. Vamos acompanhar o livro de Êxodo no capítulo 16 e os versículos 14, 15 e 16. Diz assim: E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 1 gomer, eu pesquisei, ele equivale a um pouco mais de 1,5 litros. É claro, o maná que Deus deu ao povo nessa ocasião, ele era seco. Então vamos transformar isso, mas vamos ver essa porção de mais ou menos, é um pouco mais de 1,5 litros. Era um tanto desse para cada pessoa. Deus sabia que era o suficiente para eles passarem o dia saciados, sem necessidade de outro alimento. Então os filhos de Israel eles fizeram dessa forma. Uns colheram mais, outros colheram menos, de acordo com o número de pessoas de cada família. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Está lá em Êxodo 16, dos 17 ao 21. E agora, tem algo interessante. Vamos ler. Ninguém deixe dele para amanhã. Como Moisés continuou dizendo. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele que ficou para o dia seguinte criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podiam comer. Porque, prestem atenção nessa parte grifada, aquecendo o sol, derretia-se. Queridos irmãos, é hora de levantar-se. É hora de buscar. É hora de corrermos contra o tempo que nós já perdemos e ir em busca urgente do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ler o que está escrito no livro Orientação da Criança, na página 519. Olha o que diz. Os primeiros pensamentos do cristão, pela manhã, devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Veja, por que o Espírito de Profecia nos diz que o nosso primeiro alimento, o nosso primeiro trabalho, a primeira coisa que temos que fazer ao nos levantar é buscar a Deus? Por que será? Porque da mesma forma que o maná, ele desaparecia quando o sol esquentava, quando o seu dia de trabalho começa, é telefone, é criança, é a casa que precisa limpar, roupa que precisa lavar, almoço que precisa fazer. São tantas atividades, são tantas coisas que ocupam todo o nosso tempo. E a palavra de Deus, ela desaparece assim como o maná. A gente não tem tempo mais para ela. Muitos se perdem lendo livros, assistindo séries, e talvez você esteja se identificando. Coisas que não edificam. Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não é à noite. Em primeiro lugar, não é quando eu tenho um tempo. Em primeiro lugar,
é a primeira atividade do seu dia. No livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 123, acompanhe comigo. Diz assim: dói-me o coração quando vejo homens, e aqui está dizendo gênero, né? Mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos, até mesmo aqueles que professam esperar a vinda de Cristo, dedicando seu tempo e talentos à circulação de livros que não contêm nada acerca das verdades especiais para o nosso tempo. Livros de contos, de biografias e de teorias e especulações humanas. O mundo está cheio de tais livros. Podem ser obtidos em qualquer parte. Será que os seguidores de Cristo podem ocupar-se, porém, num trabalho tão fútil quando há em toda parte clamorosa necessidade da verdade de Deus? Não temos o encargo de propagar esses livros. Há milhares que podem fazê-lo, pois ainda não têm conhecimento de algo melhor. Temos uma missão definida. Prestem atenção nessa palavra. Missão definida. E não devemos abandoná-la por questões secundárias, empregando homens e recursos a fim de chamar a atenção das pessoas para livros que não têm relação com a verdade presente. Eu quero contar para os irmãos agora uma experiência que eu estou fazendo. E eu acredito que muitos de vocês irão se identificar. E aí eu quero que vocês coloquem aí no chat, se vocês estão fazendo essa mesma experiência que eu vou contar, coloque aí no chat. Eu também estou vivendo essa experiência. No domingo, nós começamos um projeto chamado Jornada Espiritual. Digo nós, porque ele é realizado pelo Departamento da Mulher. Eu não conhecia esse projeto. Esse projeto surgiu no coração de uma departamental da mulher, lá na igreja de Recife, a irmã Ruth Miranda. E ela disse para mim: Raquel, eu vou realizar um projeto aqui e eu quero convidar você a participar. E se você quiser compartilhar com outras irmãs, pode compartilhar. Quando eu conheci o projeto, eu pensei, eu preciso realizar esse projeto, eu preciso disso, eu estava precisando disso e eu quero compartilhar com muitas irmãs. E agora eu quero compartilhar com os irmãos também, com as irmãs que estão aí que ainda não conheceu e também com todos os irmãos, porque não é um projeto específico para mulheres, é um projeto para todos nós. Diz respeito a uma jornada espiritual. Mas o que é isso? Lá há 2 meses atrás, pouco mais de 2 meses atrás, no Departamento da Mulher, nós realizamos uma semana de oração. E nessa semana de oração, nós propusemos que todas que estavam participando dedicassem 3 horários para orar durante o dia. Eram eles 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Nesses horários, a gente precisava colocar o despertador do celular para nos lembrar que aquele horário, durante aqueles 7 dias de semana de oração, era horário específico para orarmos por nós. Porque nós sempre oramos pelas outras pessoas, mas esquecemos que precisamos orar por nós mesmos. E foi uma experiência incrível. Ao final da semana de oração, eu tive várias mensagens, recebi várias mensagens de propostas assim: Raquel, vamos continuar com esse horário? E eu me lembro que eu vi alguns psicólogos falando que quando a gente repete uma ação por 40 vezes, isso se torna um hábito. Então eu propus que nós realizássemos esses 3 horários de oração por mais 33 dias. E todas prontamente aceitaram, e nós fizemos isso. A maioria de nós não precisamos mais do despertador do celular, porque já criamos hábito de orar. A jornada de oração, ela vem agora para elevar esse nível. Porque a vida do cristão, ela precisa crescer. Nós não podemos mais ficar na zona de conforto
de orar nesses horários 3 vezes ao dia, porque agora já está confortável. Antes era um sacrifício, agora já é confortável. Então nós precisamos buscar mais. E agora esse projeto começa às 5 horas da manhã. E nessas 5 horas da manhã, de 5 às 6, eu descobri algo muito importante. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Talvez os irmãos já tenham o hábito de se levantar pela manhã. Veja, levantar-se, tomar a decisão, porque é fácil. Não é não. Talvez os irmãos já tenham esse hábito. Mas o que geralmente a gente faz? A gente lê um capítulo da Bíblia, ou a gente lê um livro do Espírito de Profecia, ou um livro que nos ajuda a entender as coisas de Deus, ou a gente estuda a lição, enfim. A gente geralmente não tem um roteiro a seguir. E isso faz a gente desanimar. Isso é inconsciente. A gente acaba não se levantando, a gente vai na empolgação. Não, agora eu vou levantar cedo e eu vou dedicar a minha vida. A gente ouve aquela pregação, sabe, que incentiva, que sacode, precisa acordar e a gente vai. E aí a gente fica ali 1, 2, 3 dias, mas desanima, porque não tem um roteiro, não tem um incentivo. E na jornada, nós temos um roteirinho. Então, a gente começa assistindo, ouvindo um áudio, vídeo que está falando sobre o Espírito Santo. Estamos descobrindo coisas maravilhosas que a irmã White deixou para a gente. Depois a gente vai estudar a lição. Nós temos até um vídeo para nos incentivar e nos ajudar a complementar o nosso conhecimento. Depois nós vamos ouvir um audiobook que tem um capítulo do livro desejado de todas as nações. Depois nós vamos nos deliciar, respirando profundamente, ouvindo 2 louvores que nos elevam ao céu. E quando dá 10 para as 6, nós dedicamos até as 6 horas, 10 minutos para a oração. Esse programa tem transformado a minha vida nessa semana. E pode transformar a sua também. Você encontra tudo isso no canal Diário de Mulher. Ou, se você, mais fácil, pode entrar em contato com a Departamental da Mulher da sua igreja. E esse é um programa para homens e mulheres. Esse é um programa para se levantar. Não levantar-se apenas fisicamente, mas para sairmos da nossa mornidão espiritual e crescermos espiritualmente. Para isso nós precisamos decidir, nós precisamos ter força de vontade, fé e nós vamos testemunhar, assim como eu estou testemunhando o que Deus tem feito na minha vida durante esta semana. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito solene, um tempo profético. É tempo de obedecermos à voz de Deus, não é tempo mais de nos acomodarmos, é tempo de sairmos da nossa zona de conforto, de elevarmos o nosso nível espiritual. Não dá para ficar mais desse jeito. Nós estamos vendo, está aos nossos olhos, tantas coisas acontecendo, testemunhando, indicando a volta de Jesus e nós continuamos do mesmo jeito. O Espírito Santo, ele não vai ser derramado sobre a vida daqueles que continuarem na sua zona de conforto. Paulo, na Epístola aos Filipenses, ele registrou coisas muito importantes que nos ajudará a levantar-se em direção a um outro nível da nossa vida espiritual. Diz assim, no capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque ele continua dizendo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus tem preparado tantas coisas para nós, nós temos que nos levantar e tomar posse disso tudo. Por isso, meus irmãos, levantem-se.
porque o Espírito Santo, ele só descerá sobre aqueles que se levantarem, sobre aqueles que saírem da sua zona de conforto física, mental e espiritual. Esse é o meu desejo e oração para mim e para todos os irmãos nesta noite. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos a nossa querida irmã Raquel Lage com esse importante tema. E agora nós vamos fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, estamos aqui para agradecer-te pela esta oportunidade que nos has permitido estar aqui, escutando a tua voz através de tua palavra, através da escola sabatina, através deste sermão, que o Senhor possa, através de seu Santo Espírito, colocar esse desejo de levantar-nos e de continuar essa trajetória até que Cristo volte por segunda vez. Dá-nos de tua graça, abençoe a cada família, a cada pessoa que se conectou neste programa e que cada dia possamos preparar-nos para esse momento maravilhoso quando Cristo volte a essa terra. Perdoa nossos pecados, todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Transforma o meu coração e assim sendo poderei ser usado em tuas mãos. Pega este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro. Faze-me um farol, quero testemunhar de tua luz. Renova-me, Senhor, transforma o meu coração. E assim sendo, poderei ser usado em tuas mãos. Pega este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Não queremos finalizar sem antes agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de nós estar aqui transmitindo este programa para cada um de vocês, para que cada palavra de esperança possa chegar à sua casa, a seu lar e especialmente a seu coração.
Também desejamos agradecer a todos vocês por compartilhar este mensagem, este programa com outras pessoas. Continue compartilhando, inscreva-se no canal e dessa maneira, com a ajuda de Deus, nós estaremos chegando a mais pessoas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que com sua ajuda, então nós possamos cada dia assemelhar-nos a Cristo Jesus. Até outra próxima oportunidade. Que Deus abençoe e nós estaremos aqui em nosso programa para transmitir palavras de vida eterna e de esperança. Que Deus abençoe.